Ave Maria, sétimo dia de novena de Natal. Neste sétimo dia de novena de Natal, nós vamos continuar construindo nosso presépio espiritual. Você sabe que o presépio veio de São Francisco de Assis, né? A árvore quem trouxe para nós foi Lutero, né? Ele saiu andando pelas matas e olhou e disse, tem que ter alguma coisa no Natal. Resolveu pegar uma árvore e enfeitá-la. E ficou um enfeite de Natal, né? Caracteriza o Natal. Mas São Francisco foi atrás da vivência do Evangelho, da vinda do Cristo Salvador e construiu o primeiro presépio. Daí em diante o presépio significa a vinda do Salvador para nós. E nós temos a história de Natal de Papai Noel, não é? Que muitos endeusaram e colocaram como se fosse o tudo no Natal. Papai Noel não, São Nicolau. São Nicolau era um meninozinho esperto que cresceu temente a Deus, completamente devotado à graça de Deus, mas um dia perdeu o pai e a mãe e foi criado por um bispo, por uma pessoa da igreja. E o bispo orientou, o tio dele orientou que ele deveria seguir o chamado de Deus. E seguindo o chamado de Deus, ele se tornou também bispo, padre, bispo. E lá ele começou a ver o sofrimento daquelas mulheres que eram entregues à prostituição, eram entregues à escravidão, porque não tinham dinheiro. Então, às vezes, até sofriam. E o que é que São Nicolau fez? Ele se vestia geralmente com vestes branca com vermelha, né? Ele resolveu, de forma discreta, silenciosa, entregar tesouros, presentes nas casas para que fosse a herança daquela moça, para que ela pudesse arranjar um casamento, né? E assim ia ajudando a várias famílias pobres e sustentando nas necessidades. São Nicolau viu tanto Jesus na manjedoura, enxergou tanto o nascimento de Jesus, que durante o Natal ele fazia isso. Ele fazia com que as pessoas, durante o ano todo, São Nicolau sempre ajudava, mas no Natal era um tempo especial em que ele conseguia ver Jesus na manjedoura. E hoje eu venho lhe chamar para colocar mais uma coisa no presépio. Nós já colocamos, vamos revisar? Nós já colocamos a doçura de Nossa Senhora, a justiça de José, José o Justo. Nós já colocamos o estábulo, a manjedoura vazia. Nós já colocamos o burrinho e a vaca. Nós já colocamos os pastores, são aquelas pessoas simples que seguem Nosso Senhor sem nada questionar. E hoje nós vamos colocar as ovelhas. As ovelhas são as pessoas que entregam-se por amor, sem nada exigir, apenas fazendo a vontade de Deus. Existe aquela história de ser ovelha na mão do pastor. Como é bom a gente seguir sendo ovelha na mão do pastor. Como é que acontece? Existe o redil, não é? O redil, onde as ovelhas ficam dentro e o pastor toma conta das ovelhas. Se você soubesse que as ovelhas não enxergam nada, as ovelhas têm dificuldade de enxergar, elas não conseguem discernir o que elas estão vendo direito. O que as ovelhas têm? Elas escutam, e as ovelhas escutam a voz do pastor, o chamado do pastor, e elas só obedecem ao chamado da voz do pastor. Por isso as ovelhas são sempre um exemplo para nós de obediência, de acordar, de ouvir. Como Samuel, você já leu no Evangelho, Samuel 1 e 2, está no Antigo Testamento. Samuel, ele foi o filho de Ana de Eucana, ela não podia ter filhos, e pediu, suplicou de forma muito angustiada na porta do templo, ali sentada na porta, ela chorando, até o sacerdote que estava no templo achou que ela estivesse embriagada, mas ela estava muito chorando mesmo, sofrida, porque se sentia humilhada por não poder ter filhos, e pediu a Deus que
que tivesse um filho e pudesse dar um filho a Eucana. E Ana ficou grávida de um menino. E o menino se chamou Samuel. Mas Ana prometera, naquele dia, na porta do templo, em oração, que quando Samuel nascesse, ao completar 3 anos, ela iria entregá-lo ao templo. Ai, meu Deus, corajosa. Meu Deus, entregar o filho ao templo, aos sacerdotes do templo. E ela fez isso. Quando Samuel cresceu, ele foi entregue para ser cuidado pelos sacerdotes do templo. E dormindo à noite, Samuel ouvia a voz de Deus. E Deus dizia: Samuel, Samuel. E Samuel achava esquisito aquilo. Ia lá no sacerdote e dizia: olha, tem uma voz me chamando. E diz assim: Samuel, Samuel. Aí o sacerdote disse assim para ele: pois quando chamar, diga assim: fala, Senhor, que eu te escuto. E assim Samuel fez. Em um determinado momento, a voz falou: Samuel, Samuel. Aí Samuel disse assim: fala, Senhor, que eu te escuto. Samuel tornou-se um grande profeta. Foi Samuel que orientou Davi. E o primeiro rei de Israel, antes de Davi. Foi Samuel que escolheu o primeiro rei e o segundo rei de Israel. E quantas vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque não silenciamos. As ovelhas são um bom exemplo para a gente seguir. As ovelhas, elas escutam a voz do pastor. Será que você consegue escutar a voz do pastor, a voz de Deus? Vamos dar um exemplo. A gente vai para a Santa Missa. E quando chega na hora da homilia, em que o padre está falando conosco sobre o Evangelho, será que você consegue sair de lá com alguma palavra daquilo que o padre falou? O que nos acontece muitas e muitas vezes? Se eu lhe perguntar o que você ouviu na missa do domingo passado, você vai dizer: serva da minha alma. Eu não sei nem o que o padre falou, não. Não é não? É. Porque às vezes nós temos a mania de falar mais do que escutar. Existe algo muito importante na vida da gente, que é aprender. Aprender todas as coisas. Mas você só pode aprender algo quando você vivencia, quando você experimenta. E experimentar e vivenciar requer escutar, entender, compreender. Ai da palavra se nós temos a palavra e não a ouvimos. De que vai servir a palavra se ela não for pronunciada e escutada? Nosso coração tem que se abrir mais para a obediência também. Quando o pastor está ali cuidando das ovelhinhas no redil, ele bota a bengala: não saia daqui, não, você fica aqui. E a ovelhinha corre e entra de novo no redil, porque sabe que ali está protegida. A obediência é algo que nos protege muito da ação de Satanás. Por que Satanás está no inferno? Porque Satanás foi orgulhoso? Porque Satanás pecou contra a castidade? Sabe por que ele está no inferno? Porque ele era desobediente. E a obediência é a única forma que nós temos de alcançar o reino dos céus. Existe muita gente que eu conheço que é humilde, é bom, mas não é obediente. Eu mesma tenho que ter muito cuidado, porque eu falo as mensagens de Nossa Senhora. Eu posso falar o que ela quiser. Se eu não for obediente, eu não vou para o céu. Entenderam? Deus abençoe. Feliz Natal. Ave Maria, meu querido Armando, Zilma, Carlinhos, Carlinha. Essa novena de Natal vai para vocês. Em agradecimento por tudo de bom que fizeram por nós, por toda a bondade. Agora no show então. Meu Deus, como estão sempre ali para nos ajudar. Muito obrigada mesmo por essa compaixão, por esse carinho, por essa entrega. Deus abençoe vocês, viu?
Feliz Natal!